uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa José Inácio Falou. E hoje temos um convidado de muito garbo e elegância. Está aqui conosco Felipe Mota. Como vai? Bem, e você? Tudo bom? Muito melhor agora. Obrigado pelo convite. Muito bem. Felipe Mota, como você já sabe, se não sabe é porque você é ignorante, vocês sabem, repórter da Rádio Jovem Pan e que cobre em loco as corridas de Fórmula 1 em todos os GPs, com raras exceções. E está aqui hoje para nos trazer o saber de só que quem está em loco, quem está ao vivo nos autódromos, sabe, vive e presencia, o que é diferente de pessoas que, como eu, estão no conforto do lar, se informando por agências internacionais, conversando com mecânicos e engenheiros, mas por Twitter e Skype o seu feedback é bem inferior a quem está lá, de fato, vendo a coisa acontecer ao vivo. Felipe, quanto tempo que você é repórter de Fórmula 1 especificamente? De Fórmula 1 especificamente desde 2004. Cobri os GPs do Brasil de 2002 e 2003, mas eu compunha a equipe da PAN. A equipe da PAN em Interlagos, ela tem uma equipe de 8 pessoas de microfone, né, envolvendo apresentadores, narrador, comentarista e repórteres, mas não são 9. E mais 2 operadores técnicos. Eu fiz parte dessa equipe de 2002 e 2003. E em 2004, a partir do GP da Bélgica, em agosto, eu fiquei efetivo. Na verdade, eu era um interino, né? Quem cobria era o Everaldo Marques, que passou a ocupar outras funções na rádio. Depois ele seguiu para transmitir jogos de futebol na televisão. Começou, acho que na TV Cultura. Isso foi na TV Cultura. E quando eu recebi esse convite para cobrir Fórmula 1 na Jovem Pan, era uma coisa interina. Ocupe esse espaço enquanto a gente acha alguém melhor. Eu acabei ficando. Porque viram que você já estava dando, imagino, vazão às expectativas que eles tinham como profissional da área, não? Eu acho que no começo o que fez eu ficar foi... Eu gostava muito de automobilismo, gosto, mas sempre fui um cara de esportes. Eu comecei na Jovem Pan em 99, sempre fazendo esportes como principal trabalho, futebol, automobilismo. Quando o Everaldo viajava, eu apresentava o programa, vez ou outra, mas eu gostava de outras coisas. Sou um cara muito ligado em cultura, de música, cinema. Então acho que o que conquistou no primeiro momento foi que eu viajava e fazia matérias de outras coisas além de Fórmula 1. Então acho que a rádio avaliou que era um bom investimento gastar uma verba para cobrir Fórmula 1 e ter outras coisas. Entendi, interessante. Acho. Nunca ninguém veio e me passou uma cartilha, mas comentaram isso. Comentaram. Entendi. E o começo, quando você começou a trabalhar definitivamente ou interinamente, enfim, mas quando você se tornou o elo da Jovem Pan nos autódromos, nas pistas, como foi para começar a conhecer, fazer o seu networking com os engenheiros, com outros jornalistas, com os pilotos? É fácil, é difícil, há ciumeira nesse meio, não há, o pessoal te recebe, olha, vai falar com fulano que tem boas informações, ou como é que é? Vamos por partes.
essa parte interina minha foi o GP da Bélgica e o GP da Itália. Quando eu voltei do GP da Itália, eu já recebi a informação que a partir de 2005 eu seria o responsável pelas coberturas. Falando primeiro dos brasileiros, quando eu cheguei na Fórmula 1, a mídia brasileira, que nunca foi muito volumosa, é um grupo pequeno, relativamente pequeno em comparação aos outros, alemães, franceses, italianos, ingleses, espanhóis, era uma imprensa rachada, assim, porque conviviam já há muito tempo, muitos eram remanescentes da época do Ayrton Senna, então cobriam a Fórmula 1 já há 15, 20 anos, então é normal que você passando mais tempo com essas pessoas do que com a própria família, haja um desgaste, acontece. Então havia, apesar de uma mídia pequena, havia grupinhos. Panelinhas. Exatamente. Então, quando eu caí lá, era um pouco difícil nesse sentido. Às vezes você se relaciona com e sem querer uma pessoa não vai gostar de você porque você nem sabe, mas aquela pessoa que você falou não se dá. Então, sem tomar um partido de algo, não estou querendo julgar, mas havia essa relação e era difícil. Em relação a engenheiros, pilotos, seja quem for, leva tempo como leva qualquer relação de confiança. Uma relação de você ter suas fontes, ela é muito baseada em confiança. Você tem que dar provas. Necessita de um tempo que você é digno de alguma confiança. E em relação à mídia internacional, eu sofri um problema no começo. Eu comecei muito cedo, então eu era muito moleque. E a Jovem Pan, aliás, a Jovem Pan não, as rádios, elas ficam numa bancada na sala de imprensa comum com mídia impressa. Só que é uma área separada, mas separada assim, são várias fileiras. Então as rádios ficam na fileira a partir da fileira B já tem jornalistas de jornais do mundo todo e revistas. E o rádio brasileiro em geral ele fala mais alto. Como eu era novo, eu ouvia muito comentário para eu me calar, mas assim, nem todos eram educados. Tinha gente que mandava eu calar a boca numa boa, assim, berrando da fileira J, entendeu? Entendi. E hoje isso não acontece. Hoje virou um estilo. Eu também falo mais baixo hoje em dia, eu aprendi a controlar um pouco mais, porque como eu era um cara muito de estúdio, eu não era um cara muito de estádios de futebol ou de circuitos de corrida, não, eu era de estúdio. No estúdio você tem que falar um pouco mais impostado, mais alto, e você tá numa caixa fechada, você sozinho. Então eu cheguei lá, muito bem, chamamos Imola, e cala a boca, tal. Então acontecia muito isso, foi difícil, acontecia mesmo, pesado. Não foi uma coisa no lado de brincadeira, era uma coisa... Não, teve coisa pesada. E assim, o que eu ficava indignado do meu lado senta um cara que é sensacional, ele chama Patrick Grivache, faz Fórmula 1 desde a década de 80, rádio francesa, Rádio France, e o cara é completamente louco, um cara bacana, fala alto, só que ele faz muitos boletins gravados, e quando ele erra a gravação, ele surta. Então imagina que isso aqui é a bancada, então o cara tá lá, pois não, estamos aqui em Imola, vamos falar sobre o Grande Prêmio de San Marino, não sei o que, e ele erra. Ele surta de um jeito que todo mundo olha, mas ninguém... Não sei se porque ele é tão alterado, ninguém tem coragem de falar, ou porque ele tem 20 anos de Fórmula 1. Então ele erra, ele começa a esmurrar a mesa e berrar, merda. Aí todo mundo fala assim, não, esse cara tá louco, brincadeira. Só que não, de 10 minutos ele solta uma dessa. Ninguém falava com o cara. Eu trabalhando, não tava dando chilique nenhum, mas pois não, chamando ele, cala a boca e tal. Então no começo você sofre muito e precisa ter alguma estrutura, até emocional, pra suportar, porque o começo não é fácil. Cercadinho com um piloto, então tá lá o Schumacher falando, você se posiciona, um cara olha, não te conhece, vem, já dá aquela ombrada, vem o cinegrafista, já mete a câmera na sua cabeça. Hoje você chega um pouquinho mais pra direita, vamos pro esquerda, a gente se rearranja, mas naquele começo tinha esse tipo de situação. E vai conhecendo os pequenos códigos internos do sistema, né? Então não é bom chegar lá, vamos fazer mais pelas beiradas. Enfim, vamos convidar a todos vocês que estão em casa agora a fazer a rodada de perguntas aqui no chat, você que está ao vivo, no altv.com.br. Mande as suas perguntinhas para o Felipe Mota, enquanto vamos falando de outros assuntos, além de, é claro, a experiência dele em pista. Uma pergunta aqui, que foi feita para mim, mas eu transfiro para você. Você acha mesmo que a Ferrari errou a mão esse ano, ou é só firula italiana? Não, nessa época de pré-temporada é muito difícil você fazer uma avaliação. Qual é o nome do internauta? O internauta é o Rafael Garcia. Então, Rafael, é muito difícil você fazer uma avaliação com base nos tempos. Então, se você me perguntar sobre as 12 equipes que competirão este ano, eu não vou conseguir te dar uma resposta sobre as 12. Mas sobre a Ferrari eu posso garantir
que ela não acertou mesmo, isso é um fato. O carro é ruim, mas ainda dá para salvar. Por que ainda dá para salvar? No primeiro momento de um teste, você não pode dizer que o carro nasceu ruim, porque ele tem tantos elementos novos que a equipe ainda não tem tudo na mão. Então, existem alguns comportamentos do carro que o time não sabe necessariamente como sanar esse problema. Então, passados alguns trabalhos, alguns dias, a Ferrari, aí, somando essas informações, ela pode ter a possibilidade de, com base num carro que não estava se encaixando, aquele toque que puxaram, que faltava, que mais ou menos é o que aconteceu com a McLaren no ano passado, que teve um começo de pré-temporada horroroso, não era esconder o jogo, era um fato, mas eles conseguiram acertar. Mas que nesse momento a Ferrari não sabe qual caminho tomar, não sabe, isso é verdade. Interessante. Aliás, se a gente for lembrar um pouco, em 2009 a McLaren começou, o ano da Brown, né? Começou lá atrás mesmo, assim como a Ferrari. Eles estavam disputando pontos, e olha lá, e no fim do ano estavam ganhando corridas. Exato. E é uma capacidade de reação, até você pode emitir uma opinião mais precisa sobre isso, que parece ser mais característica da McLaren do que da própria Ferrari. A Ferrari tem um poder de reação, até pelo staff técnico que tem o orçamento e tal, mas se a gente for observar na história recente, a McLaren acaba demonstrando uma maior capacidade reativa e correr atrás do prejuízo e ganhar a corrida num ano que não começou bem do que a própria Ferrari, né? Não, concordo total. Em 2009, mencionado por você, isso aconteceu, levou um pouco mais de tempo. Né? Eles foram reagir. A primeira coisa que o Hamilton ganhou foi a do acidente do Massa, que foi a Hungria, que foi fim de julho, começo de agosto. O ano passado eles já chegaram na Austrália, o Hamilton foi para o pódio, ganhou na China, então eles conseguiram reagir muito rápido. Então eles têm essa característica. O ano que a Ferrari cresceu, mas também não começou mal, que foi 2010, que o Alonso estava lá para trás e do meio para o fim do ano ele começou a ganhar tudo. Ao mesmo tempo que eles melhoraram, e isso é um fato, eles ganharam a primeira corrida. Então, assim, eles estavam ali no bolo, ganharam a primeira corrida, o Massa na terceira corrida era líder do Mundial. Por algum motivo eles começaram a ter umas dificuldades, ficaram para trás, o Alonso tinha que tirar leite de pedra para terminar em quarto, quinto, e do meio para o fim ele passou a dominar e virou o cara a ser batido e parecia que venceria. Então a Ferrari consegue até reagir, mas que a McLaren tem essa característica maior, pelo menos os anos passados mostram isso, sim. E lembrando que em 2010 também a Ferrari contou com a pouca confiabilidade da Red Bull, né? A Red Bull quebrou em algumas corridas chaves que permitiu esse salto maior da Ferrari, o que em 2011 não aconteceu, tanto é que não teve muito para ninguém. Claro, a McLaren conseguiu lá os seus brilhos, etc., mas também dependendo de circunstâncias não normais. Se a gente lembrar, corridas sem nenhum tipo de entreveiro, nenhum tipo de reviravolta, de chuva, ou de uma pista especialmente difícil ou complexa, a Red Bull levava tudo, né? Vamos ver esse ano. Vamos ver esse ano. Vejamos mais perguntas. Muito bem. Tem uma pergunta gigantesca do Ronaldo. Vai, Ronaldo. Rolando para mim, por favor, eu não estou. Bom, ele está pedindo votos e avisando que tem um link aqui no chat que não tem conteúdo pornográfico. Que pena, né? Se a gente poderia ter aqui um pouco de animação, enfim. Vamos continuar mais perguntas. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Felipe Mota. Como foi cobrir, por exemplo, o acidente do Felipe Massa? É uma loucura total? Você já tem, ou então na verdade você já sabe mais ou menos o que fazer, o que não fazer? Conte. Não sabe. Você não sabe. Toda hora, todo minuto ela é meio imprevisível. Quando você cobre o primeiro GP, também é um pouco imprevisível para você, que você não sabe. A partir do momento que você cobre o primeiro, o segundo, mas ao mesmo tempo que é imprevisível o primeiro GP, você tem lá os horários, as entrevistas, que momento é o treino de classificação, treino de... Um acidente, pelo menos da forma como foi o do Felipe e o hospital militar no qual ele ficou hospedado e sendo tratado, hospedado parece que ele estava no hotel, né? Mas eu não sei onde ele ficou sendo tratado. Exato, no Hilton Militar de Budapeste. Onde ele ficou sendo tratado, sendo cuidado, passou por cirurgias e tal. Não havia nenhuma informação. Então esse acidente foi no sábado.
A cobertura de Fórmula 1, resumindo, somos eu, Tatiana Cunha da Folha de São Paulo, Oliverico do Estado de São Paulo, Luiz Fernando Ramos do Lance da Rádio Bandeirantes e a TV Globo, que tem um rodízio entre o Carlos Gil e a Mariana Becker. Quando aconteceu o acidente, eu e a Tatiana Cunha pegamos um carro e fomos pro hospital. O Luiz Fernando Ramos e o Lívio ficaram na pista. A gente trocava figurinha, confrontava informação e tal, mas ficamos na porta sem nenhuma informação, sem nenhum detalhe, o médico falou no fim do dia e tal. A partir de domingo que a família chegou, no caso pai, mãe e esposa do Felipe, que estava grávida, eles chegaram no domingo, então domingo e segunda foram dias muito difíceis. A partir de segunda começaram a surgir notícias melhores, melhores assim, morrer ele não vai. Mas ninguém sabia, mas se ele tinha ficado cego, se ele ia ter alguma sequela e tal. Então foi muito difícil porque você ficava na porta de um hospital, temperaturas mais superiores a 35 graus, então você não tinha muito como ir comer, não tinha, você ficava na porta do hospital mesmo numa mureta, não tem uma sala de imprensa, olha aqui o auditório à disposição para vocês, daqui a pouco teremos um coffee break, não, você ficava na porta, mas por que vocês não faziam um rodízio? Era uma coisa que naquele momento não cabia, a gente tem um coleguismo muito grande, um companheirismo muito grande, mas estava todo mundo tão na pior que não cabia você falar o seguinte, eu estou indo dar uma volta, dar uma relaxada, quando eu voltar, tudo bem que ele podia sair, a gente podia fazer esse rodízio, mas no começo não dava, porque se chegasse um médico, ia dar um desespero tão grande para a pessoa cuidar daquele material para ela, se eu chegasse do almoço ou qualquer outra pessoa, e aí, me passa agora aquela sonora, não dá, cara, agora eu estou escrevendo, eu estou atrapalhando, então não tinha. Então foi uma semana que todo mundo perdeu muito peso, todo mundo ficou, no fim da semana todo mundo teve algum problema de saúde. O médico do Felipe Massa, isso muita gente não sabe, atendeu alguns jornalistas durante aquela semana, mas assim, já na quarta, na quinta, porque não teve trégua. Quando ele começou a melhorar, anunciaram que o Schumacher ia voltar no lugar dele, a BMW anunciou que saiu da Fórmula 1. Então mesmo quando você estava lá pensando só no Massa, pintavam algumas informações de fora que você tinha que cobrir. Nelsinho perdeu o emprego na Renault. Então aconteceu tudo naquela semana. Foi um inferno. E se eu detalhasse completamente, a gente ficava o programa inteiro. Tem muita história. Entendi. O Diego Madruga pergunta. Pergunta ao Felipe Mota com 2 T's, hein, pessoal? Muito bem. O que ele espera do Felipe Massa e Bruno Senna essa temporada? Então, o Felipe Massa é um ano decisivo, infelizmente para ele e para toda a Ferrari o carro não começou muito bem. Eu tenho uma convicção, é o que eu penso, que o Felipe num carro muito bom se aproximaria do Fernando Alonso. Eu acho que quanto melhor o carro mais ele nivela. Se a gente pegar o histórico do Rubinho com o Schumacher, o Rubinho e o Schumacher dividiram a equipe só em temporadas muito positivas, exceção a 2005. Se você parar para pensar, é a maior diferença entre os dois. Não de pontos, mas de tudo. Assim, nós tínhamos o Kimi e o Alonso lá na frente, e o Schumacher, quando muito, tirava um leite de pedra e era o terceiro, acabou em terceiro mundial, e o Rubinho ali em sexto, sétimo, oitavo. Enquanto quando eles tinham um carro bom, o Rubinho estava sempre na caixa de câmbio do Schumacher ou batendo o alemão, porque ele era um piloto muito capaz, tanto que media forças com o cara, e em algumas ocasiões conseguia sair bem e tinha um cenário completamente desfavorável. Eu tenho a convicção, se a Ferrari tivesse um carro muito bom, uma Red Bull, a chance do Massa perder é grande, porque o Alonso é um cara muito capaz, mas eu não tenho dúvida que o Felipe estaria mais próximo. Não teria esse abisminho que há entre os dois. Exato, porque o Fernando, pelas qualidades que ele tem, um piloto muito completo, ele consegue driblar adversidades mais do que o Felipe. Então, um carro ruim, o Felipe vai ter dificuldade e ele precisa mostrar recursos, capacidade, velocidade, força, raça e permanecer na equipe, porque senão é o último ano dele e o cenário está muito inclinado a isso. Então, assim, tudo indica que é o último ano do Felipe, a não ser que ele faça um bom ano. Ele não precisa fazer um péssimo ano para perder o emprego. Se ele fizer um ano ok, ele já talvez não fica lá. Antes de eu responder do Bruno, só alongando essa questão do Felipe Massa, aí vamos supor que ele faça um ano um pouco melhor que os anos anteriores, 2010, 2011, que foram muito fracos. Teve uma diferença de ponto abissal, que inclusive é uma das razões da Ferrari, imagino, querer trocá-lo, porque eles ficam fora da luta pelo campeonato de construtores, que também ganha muito dinheiro para a equipe. Em ele não realmente fechando com a Ferrari, eu também não imagino, opinião,
ele em outra equipe grande, porque se ele não serve para a Ferrari, McLaren já está com os pilotos praticamente fechados, a Red Bull imagino que vai vir, ou ficar com o Weber ou com o Weber, ou vai vir com alguns dos dois da Toro Rosso. Mercedes talvez ele invariavelmente vai para uma equipe menor, não? No momento onde todas as equipes menores exigem patrocínios, será que não é mais um desafio para o Massa ficar na Fórmula 1 2013, caso ele não fique na Ferrari? Não, é um grande desafio. Eu fiz uma matéria uma vez em 2009, se não me engano, quando tinha aquela especulação. A especulação do Alonso na Ferrari ela é muito antiga, mas em 2009 ela cresceu muito e tal. Quem vai sair? O Massa, o Kimi. O Massa estava bem adaptado à Ferrari. Eu fiz uma matéria sobre a vida de Felipe Massa fora da Ferrari. Tem mercado para ele? E tinha muito. Ele vinha de um vice-campeonato. O Massa estava forte, se encaixaria em qualquer equipe numa condição confortável, assim, não diria que para ser o rei da equipe, mas não chegaria lá para ser um escudeiro, somente escudeiro. A situação atual ela é complicada, as equipes grandes estão muito travadas, e mesmo que vague um lugar, não dá para imaginar necessariamente que eles apostariam no Felipe nesse momento. É um piloto que vai estar no ano que vem com 31 já quase para 32, no ano que vem 2013. Então, muito provavelmente uma equipe poderia apostar num cara mais jovem, de repente se o Paul de Resta faz um outro baita ano na Force India, se o Hülkenberg anda bem. Se a gente for pensar... Mas falando de um cara que ande bem, não um cara que vai dar uma oportunidade. Uma equipe grande, não... A Red Bull tem esse histórico de às vezes dar uma oportunidade. Mas eu não fico imaginando a Ferrari trocar o Massa para dar uma oportunidade para um cara que não fez nada, só para ter, entendeu? Mas eu vejo eles colocando um Rosberg, de repente, lá, que é um piloto bom, competente, jovem e com experiência. Então, esse cenário é muito complicado. Pode sobrar para o Felipe equipes menores, em que muito provavelmente ele vai precisar de um patrocínio, ou mesmo que não precise, vamos supor que o Schumacher saia da Mercedes e a Mercedes queira apostar na Paul de Resta, já que ele há muito tempo é abraçado pela empresa. Ok, o Felipe vai para a Force India. Vamos supor que a Force India não cobre dele. Maravilha, não cobra, ele corre na Force India, mas vai correr para ser, num cenário muito bom, oitavo, nono, décimo. Então é realmente encaminhar para um segundo pelotão. Mais ou menos como aconteceu com o Barrichello pós-Ferrari. Quer dizer, quando ele saiu para a BAR, a expectativa geral é que a BAR estava numa fase ascendente que não durou até 2007. Né? Exato, exatamente. O Rubinho, eu acho que é pior. Eu acho que quando o Rubinho foi para a Honda tinha... orçamento, tinha uma montadora por trás, acertou em 2005 um carro muito bom, em 2004 um carro muito bom, 2005 teve um problema lá de um negócio do combustível, foram punidos, mas era um carro, era uma equipe sólida, com potencial. E o primeiro ano deles não foi um ano absurdo, animal, mas o Button ganhou uma corrida, então pegou vários pódios, fez pole. O Rubinho sofreu um pouco aquele ano para se adaptar, mas também fez algumas corridas ok. Então eu acho que o cenário pode ser até pior do que isso. Exatamente porque as equipes médias de hoje, como você falou, não vão ter aquela briga a tapa por ele, porque muitas delas vão precisar do dinheiro. E as que não precisem, ou que dispensem o dinheiro por ser o Felipe Massa, vão ser bem menos do que eram, por exemplo, em 2006, quando saiu... 2005, enfim, fim de 2005, começo de 2006, quando saiu o Barrichello lá da Ferrari. Agora sobre o Bruno Senna. O pessoal também pergunta o que você espera do Bruno Senna. E já também, dando a minha opinião, não dá de ter milagre. A Williams não vai, de repente, acertar e fazer um foguete, penso eu. O que você acha? Não, sobre o carro também, penso a mesma coisa. Duvido muito que o carro seja... um foguete, mas sinceramente eu espero que seja melhor, porque o ano passado não tem como ser pior. Quer dizer, até tem, mas se for aí é o caminho de que a Williams acabou completamente, e com essa junção com a Renault a gente tem uma expectativa de que seja um resgate, de repente uma equipe que consiga brigar pelo top 10 com alguma regularidade. Eu penso o seguinte, eu acho que o Bruno tem um ano dele se mostrar, porque agora todas as oportunidades que ele teve não foram as melhores, e ele tinha esse argumento, ele tinha essa defesa de, poxa, não é o ideal. Esse ano não tem. Ele vai fazer a pré-temporada inteira, ele chega numa posição boa na equipe, e ele tem um companheiro que acerta algumas voltas muito rápidas, é muito veloz em alguns momentos, mas não é top. Então, assim, é muito melhor, é muito mais confortável a posição que ele chega à Fórmula 1 em relação ao companheiro do que, por exemplo, o Nelsinho, que ficou com aquela imagem, não, Nelsinho é um braço,
O Nelson é péssimo, toma 3 décimos toda a corrida do Alonso. Por quê? Porque o Alonso no ano anterior tinha tido problema com o Hamilton, então ficou aquela coisa, não, ele é bom, mas dá. Mas deu porque o Hamilton era brilhante e tinha um cenário muito favorável na McLaren. Agora, o Bruno Senna com o Maldonado não é um cara que ele vai destruir rapidamente. O Maldonado tem alguns momentos muito felizes, ele acha umas voltas incríveis. Passado, né? Ele em Mônaco anda muito bem, algumas corridas encaixa. Mas o Bruno, a tendência é que ao longo do ano ele domine a equipe, ele tem mais recursos técnicos, ele é muito capaz, muito inteligente. Então é um ano para ele mostrar, neste mundo eu pertenço a esse mundo. Se eu sou o rei ou se eu sou apenas um membro da nobreza, não importa, porque na minha opinião qualquer cara que tá lá, exceção aqueles bem lá na rabeira que paga um carro horroroso, mas mesmo assim o cara não é um pangaré. Péssimo. Mas assim, eu divido a Fórmula 1 entre os grandes, os gênios, os mitos, os excelentes e os bons. Ele tem um ano para mostrar se ele é um excelente, um bom ou um gênio. Eu não acho que ele é o fora de série, mas eu acho que ele pode, por causa da falta de experiência que ele teve, o que ele conseguiu fazer já é algo digno de respeito, e agora com o ano inteiro ele tem que mostrar isso e se consolidar como um cara que no ano que vem vai estar no baralho. Assim, algumas equipes, independente dele ter ou não patrocínio, vão buscar o trabalho dele. Eu acho que ele é o ano que não dá para ter desculpa. Lembrando que existem pilotos que não são gênios, não são não são a quintessência de um automobilismo, e que foram campeões. Eu cito, na minha opinião, Damon Hill, Jacques Villeneuve, que estavam no lugar certo na hora certa. Não estou dizendo que eles são ruins, acabei de falar, eles são muito bons. Mas, se você imaginar, existem pilotos melhores na história da Fórmula 1, como piloto mesmo. Aqueles não coincidiram de estar no carro certo na hora certa, Sim. como os dois coincidiram, né? Sim. Ainda sobre o Bruno Senna, você acha que o fato dele ter que emprestar o carro dele em 15 primeiros treinos livres, portanto vão ter 15 sextas-feiras, onde ele vai perder o primeiro treino de 1h30 por força de contrato para o Valtteri Bottas, isso não pode prejudicar um pouco ele no desempenho do fim de semana? Não, atrapalha, inegavelmente atrapalha, mas se ele utilizar, você acompanha esses pilotos, você começa a ver a questão mental, a confiança do piloto. Se ele já entrar na disputa pensando nisso como quase um handicap, alguma coisa que ele vai no sábado, poxa, eu não consegui fazer um treino de classificação porque eu não tive o primeiro treino. Eu não tive porque eu não tive o primeiro treino. Isso vai jogar contra. E ele não tem esse perfil. O Bruno é um cara que não fica sublinhando, eu não fiz pré-temporada porque eu parei no kart. As pessoas perguntam e ele responde, mas ele não costuma usar disso como uma grande muleta. Exatamente. Então eu acho que ele não fará dessa forma. É uma coisa a mais que ele vai ter que vencer, mas sinceramente esse ano ele não vai ter muita desculpa. Ele vai ter que ir pra cima e vai ter que ganhar no Maldonado, porque daí o Maldonado é um cara que tem seus patrocinadores. O Bruno conseguiu levantar um apoio muito bom. Se ele conseguir bons resultados, eu não tenho dúvida que o ano que vem ele consegue de novo ter alguns patrocínios. E se ainda assim ele mostrar que é talentoso, ele vai se tornar sempre um cara interessante no paddock. Agora, se não, o cara fica atrás do Maldonado, não é constante. Exato, não estou dizendo que ele não pode ficar vez ou outra. Eu estou falando, não pode ser subjugado o tempo todo, dominado pelo Maldonado. Isso não pode. Entendi. Pesou contra o Rubinho no ano passado. O Rubinho ganhou bem do Hülkenberg, que é considerado um talento. Com o Maldonado, não. Foi muito pau a pau, ele teve dificuldade. Isso não foi bom para o Rubinho. Não foi o que decidiu, a Williams estava procurando dinheiro. Mas assim, se ele faz uma coisa incontestável, não tem o que fazer, mas não foi o caso dele. E por que você acha que o Rubinho, por exemplo, nesse próprio paralelo que você traçou, em 2010, com um companheiro muito mais forte, ele conseguiu deixar uma diferença mais visível em relação ao desempenho do que em 2011 com um companheiro em tese mais fraco? Eu acho que, ao mesmo tempo que eu falei que eu acredito que um carro muito bom nivela, eu também acho que o carro, quando é muito ruim, também não faz muita diferença. Então, como assim? O carro da Williams, ele era muito intermediário em 2010, um intermediário para bom. Então era aquela coisa, acertou uma volta, largava em 10º, errou, largava em 17º, tinha uma margem muito grande. Então, pela experiência dele, e o Hülkenberg ainda apanhando, ele conseguia saltar para frente e o Hülkenberg ficava para trás. Mais ou menos como, não na mesma proporção, mas Alonso e Nelsinho. Como o carro Williams ano passado era muito ruim,
Eles acertavam a volta, ficavam em 15º. O cara que errava ficava em 17º. Então era ali muito perto. E eu não posso precisar, isso é uma sensação que eu tenho, que o Rubinho pode ouvir e falar, não, isso não é verdade. Mas eu acho que isso, inegavelmente, o 2010 injetou no Rubinho muito mais motivação, não que o ano passado ele estivesse desmotivado. Mas era aquela coisa do cara saber, hoje se eu fizer chover, eu pego 2, 3, 4 pontos. Pô, e com o carro do ano passado, hoje eu posso fazer chover, não acontece nada. Então eu acho que isso teve um impacto, que para o Maldonado que estava começando, tudo era festa, não importava muito. Mas o fato dele estar lá, exatamente. Entendi, e o orçamento que o Maldonado... minha opinião. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Maldonado teria, pelo menos que a gente acompanha nos dados que são divulgados aí pela imprensa, o maior patrocínio individual do grid. Ele estaria levando para a Williams esse ano 29 milhões de libras. Inclusive tem o foto, eu coloquei no meu Twitter, a foto do alegado documento da Williams. Não é o PDF, é foto mesmo. Alguém tirou foto do documento com logo e tal. 29 milhões nos quebrados de libras por ano. Estamos falando de uma quantia representativa para uma equipe. Não é assim, não, o cara com isso queria futebol, o cara com isso compra bola e chuteira. Não, com isso aí o cara contrata o Ronaldo Fenômeno, entendeu? Então assim, estamos falando de um orçamento, 29 milhões de libras, quase belisca 40 milhões de dólares, até passa, eu acho. Não, é mais? É quase 1 para 2, exatamente. Então, para 50 milhões de dólares, o orçamento de uma equipe dessas 280, 250... Da Williams menos ainda. Exatamente. Então, estamos falando de um cara que está levando 30% do orçamento, então é algo representativo. Mas o próprio Bruno está levando um valor bacana. 26 milhões de reais, não é que os 18 de dólares, não. Exato, então ele não está levando 2 milhões, pô, que legal, ele pagou ali pouquinho. Não, ele levou um valor muito bom. Inclusive o Rubinho correu atrás do patrocínio e conseguiu também um valor inferior ao que seria o do Bruno, bem inferior. Conseguiu 10 milhões de reais. 10 milhões? Que não é pouco, né? Sim, mas comparado a 28. E mais do que isso, o potencial de marketing, essas coisas, acho que a Williams acabou preferindo a aposta no Bruno Senna. E é uma aposta de risco, não só pelo Bruno Senna não ter a mesma experiência, mas como eles estão com motor novo, um carro em tese diferente, com 95% de peças diferentes em relação ao ano passado, um carro que começa do zero, em tese a experiência do Rubinho seria muito bem-vinda agora, não? Seria. Não indispensável, mas muito bem-vinda. Eu acho que seria bem-vinda. Eu acho assim, o Bruno, independente dessa disputa com o Rubinho, que é óbvio, aqui no Brasil cresceu muito essa discussão, porque envolvia envolvia 2 brasileiros, mas na minha opinião, o Bruno, nesse momento, ele é um excelente segundo piloto, assim, não em relação ao Maldonado. Em relação ao Maldonado, eu acho que a tendência é com o tempo ele dominar a equipe. Ele é um cara de recursos. O pessoal da Renault, que virou Lotus, que agora se chama Lotus, adorava ele tecnicamente. É um cara, por exemplo, do ponto de vista técnico, era muito melhor do que o Petrov, mas muito melhor do que o Petrov. E quando saiu o Heidfeld, a Renault dizia que não sentiu muita diferença. Ele era muito inteligente, muito capaz e com conhecimento. Então ele é um cara que, sendo um segundo piloto, vamos supor que o Williams tivesse um piloto mais rodado, que eu não estou nem referindo ao Rubinho, mas um piloto mais experiente, e o Bruno, ele colaboraria demais. Sendo nessa disputa com o Maldonado 2 jovens, para de repente se consolidar como primeiro, talvez seja um pouco prematuro, mas na Fórmula 1 não dá para ficar escolhendo, não é que nem roteiro de filme, não, eu quero estrear nessa equipe com aquele companheiro, naquele dia, porque daí vai ser melhor. Tem que cair lá e rodar, e andar bem. Eu acredito que ele vai, nessa empreitada esse ano, ter sucesso. Eu acho que ele tem capacidade para derrotar o Maldonado, sim. E a meta dele, se a gente for pensar, é vencer o companheiro de equipe. Os resultados em relação aos outros pilotos, às outras equipes, aí fica limitado ao equipamento. Se a Williams fizer um carro bom, eu digo bom em relação à realidade da Williams, como por exemplo fez em 2010, aí ok, vai poder marcar pontos regularmente, tal. Agora, se fizer um carro parecido com o do ano passado, aí ele infelizmente vai ficar relegado a pontuar uma vez lá, outra acolá, mas o importante é que ele fique à frente do Maldonado, até porque, vamos lembrar, no fim deste ano, muita coisa vai mudar na Fórmula 1. Weber, Rosberg, Schumacher, Massa, o Schumacher, o Hülkenberg, Di Resta, o Bruno Senna, todos, o Pérez, Kobayashi, Grosjean, ninguém tem contrato para 2013. Então, quem conseguir se destacar
em tese, vai conseguir uma vaguinha ao sol no ano que vem. E entra aí o patrocínio de cada um também, claro. Mas o fim desse ano vai ser um verdadeiro pega para capar. Aliás, eu queria só fazer um pormenorzinho aqui, lembrando que essa questão da concorrência, essa falsa inimizade criada entre o Barrichello e o Bruno Senna pelos torcedores, eu acompanhei muita porcaria, para não dizer uma coisa que lembre a fezes, no Twitter e no meu próprio blog, essas coisas, gente criando uma concorrência, uma inimizade, uma questão de honra. Agora o Rubinho tem que ceder o lugar para o Senna, porque o Ayrton ajudou ele lá atrás. Não entrem nessa bobagem. Estavam competindo pela mesma vaga e calharam de ser da mesma nacionalidade. É o que eu penso, pelo menos. Não tem esse negócio de dever, de honra, porque o Rubinho... Aliás, o Ayrton Senna, ao que me conste, não colocou ele em nenhuma equipe da Fórmula 1. Não estou dizendo que com isso eles não tinham nada, um de amizade para o outro, só que cada um no seu quadrado. E a mesma coisa agora. Já levando por esse gancho, 2012, o Rubinho fora da Fórmula 1. Você acha possível... Bom, ele, ao que tudo indica, vai para a Fórmula Indy, né? Ele ainda não oficializou, embora a Fox Sports tenha dado uma notícia oficializando, que nem ele mesmo oficializou, então pode ser até que ele vá oficializar em breve, mas o Marcilli, que é o assessor dele, veio a público dizer que ele ainda não assinou o contrato. Não assinou. Então, vamos esperar. Mas você acha possível, conhecendo o Barrichello como você conhece, aquela questão da tenacidade, da esperança, da fênix que tem dentro dele, ele correr 2002 na Indy e tentar de novo a Fórmula 1 em 2013? Eu estava ontem conversando com uma pessoa, que obviamente eu não poderia mencionar, mas qualquer pessoa que se envolva com o Rubinho nesse momento e mencione a Fórmula 1 no passado, ele corrige. Então, não sei o que, e agora, vamos supor que a gente está aqui nessa bancada, eu, você e ele, pô, maravilha, Rubinho, então quer dizer que agora a Fórmula Indy, uma história muito bonita da Fórmula 1, poxa, um desfecho, infelizmente, que não foi o melhor, não, desfecho não, a história não está encerrada. Então, assim, ele acredita, ele se escora muito na questão Kimi Raikkonen e Michael Schumacher, que na minha opinião é... E Alan Prost, já que estamos citando, né? Não, mas pegando os ganchos recentes, eu acho que não se aplicaria o Prost. Pegando o Kimi e o Schumacher, poxa, ele voltar, tem espaço? Poxa, eu ouvi jornalistas no evento da Pirelli em Abu Dhabi no fim do mês passado, jornalistas internacionais que sentirão a falta do Rubinho, porque o Rubinho era uma personagem interessante no paddock, sempre as entrevistas dele cheias, mesmo quando ele ficasse em 15º. Então ele era um personagem que todo mundo aprendia com ele, na parte técnica e tal, os caras gostavam muito dele, e o alemão falou, pô, tomara que abra um espaço no meio do ano e na correria precisem pegar alguém e chamem o Rubinho. Poxa, eu acho que só num cenário bem catastrófico aconteceu isso. Otimista do ponto de vista da volta. Eu acho que se você pensar o Kimi ficar parado e o Rubinho ficar parado à volta, eu não vejo muita diferença. Eu acho que o Rubinho até renderia parecido. Eu acho que ele sentiria esse intervalo, essa lacuna, da mesma forma que o Schumacher, o Kimi... Até menos, receberia menos tempo. Exato, mas eu acho que tem uma questão envolvida com o marketing, voltar um campeão, que isso o Rubinho não traz. Volta mais experiente. Pô, eu respeito muito o Rubinho, mas eu não vejo esse peso numa volta dele, esse apelo que tiveram os retornos de Schumacher e Raikkonen. Entendi. O Davidson Conceição pergunta, Felipe Mota, vai um pouco daquela pergunta, o que você acha do carro da Williams? Será que esse carro vai ter um desempenho melhor que 2011? Não dá pra saber. A única coisa que eu falo na minha opinião, pior do que 2011 não dá. Eles até podem acabar em nono, em construtores, como acabaram no ano passado, mas imagino eu que brigando mais frequentemente por pontos do que no ano passado. No ano passado era muito claro que só viriam os pontos se acontecesse um furacão na pista. Era uma coisa muito gritante que eles largavam para acabar em 13º. Rubinho e o próprio Maldonado fizeram grandes corridas e acabaram em 14º. Então aí você vê como o carro é um lixo. Entendi. Aliás, se a gente for lembrar em relação ao ano passado, o próprio Rubinho, e aliás, isso é uma pergunta que eu queria que o Rubinho teria dito ao Galvão Bueno, que falou numa transmissão, não sei se isso chegou também a circular entre vocês, que o carro da Williams durante a temporada de inverno foi muito bem. Tinha desempenhos muito bons, inclusive fez a volta mais rápida de Jerez, que foi quebrada agora esse ano, nos testes da semana passada.
e achavam que ia ser o balacobaco, ia estourar a boca do balão. E aí começou a temporada, não era bem assim. Disseram, eu sei porque eu ouvi o Galvão falando, não sei se isso é verdade ou não, mas ele teria ouvido que o carro foi projetado com a altura errada. A altura mínima de um Fórmula 1 é X e teriam testado com X mais 1 o tempo inteiro, por isso foi maravilhoso. E aí descobriram, entende-se descobrir da maneira menos ingênua possível, que na verdade tinha que obedecer ao regulamento, tinha que ser mais baixo, e embaixo toda a eficiência que eles conseguiram nos testes de inverno estava errada. Você ouviu essa informação? Não, o Rubinho algumas vezes falou em on mesmo sobre isso. Era uma questão muito complexa e longa para explicar, mas resumindo, eles tiveram algumas referências ao longo da pré-temporada que nas primeiras corridas não se confirmaram. Nós tivemos corridas quentes no começo do ano, o assoalho em alguns momentos se desfazia, eles tinham problemas. Por quê? Porque aconteceu isso, com o carro lotado de combustível, eles na pré-temporada testavam com o carro cheio, mas não até a boca. E com o carro cheio começou a ter muita batida no asfalto. E é aquela prancha de madeira que tem que ficar... Exatamente, a prancha de madeira tinha problema, mas mesmo que ela não tivesse problema com o atrito e com o choque, o próprio choque já desregulava, já tirava muito da aerodinâmica. Então eles sofreram com isso. Acontece de uma equipe ter um carro bom e não andar. A Ferrari, o ano passado, segundo a pré-temporada, todo mundo achava que Ferrari e Red Bull estavam no mesmo patamar. E a Ferrari não estava tão atrás quando o campeonato começou, mas em nenhum momento, exceção a corrida de Silverstone, que foi no meio daquela polêmica dos difusores e tal, a Ferrari também, todo mundo tinha expectativa que ia ter um baita ano. A Williams, ao mesmo tempo que muita gente pensava que andava bem, já havia uma expectativa de sofrer. Então, para a temporada, sinceramente, eu olho os tempos, dou uma olhada, mas eu prefiro tentar ligar para as fontes que eu tenho, os amigos, jornalistas que estiveram na pré-temporada. Quando eu vou, ótimo, quando eu não vou, tento contactar quem esteve lá. Mas mesmo quem está lá, você conversa com alguém. Eu lembro que no ano da Brown, a Brown lançou no meio da pré-temporada, fez o shakedown lá em Silverstone, fez uma semana de pré-temporada, um baita carro. Quando eu estava indo para Melbourne, 2009 foi Melbourne na abertura, eu encontrei uns engenheiros da Force India que eu conheço e os caras tinham certeza que o carro estava fora do regulamento, que era ou com muito menos combustível, porque era tão absurdo a diferença. Chegou lá em Melbourne e os caras ganharam com o pé nas costas. Então, um engenheiro que avalia, observa, ele tem dificuldades para saber como estão as rivais, imaginem nós. Exato. Inclusive sobre isso, vocês que acessam o meu blog, o joseinácio.com, eu fiz uma matéria aqui, guia de leitura dos testes de inverno, mostrando todas as variáveis que um carro pode ter numa volta e que no final das contas pode gerar uma diferença de 8 segundos até entre o tempo de um carro carregado, com cheio de gasolina, com pneu duro, sem usar o KERS e a asa móvel, ou um outro que está usando asa móvel, KERS, pneu super macio novinho e volta e gasolina para 2 voltas. Então fica difícil, pelos tempos de volta, como você bem sabe, você saber quem é que está realmente escondendo o leite, quem está querendo fazer um bonito para atrair patrocinadores de última hora, como a Prost fazia, né, no fim do ano 2000. Eles fizeram bastante esse expediente, fizeram temporais no teste de inverno, até porque os testes de inverno, me corrija se eu estiver errado, você não tem fiscalização da FIA em relação, por exemplo, a lastro. Se você quiser, em tese, você pode andar abaixo do peso, você pode colocar uma gasolina especial, o que é estúpido, porque você vai ter dados que não são úteis para você, mas se você quiser fazer um bonito em última análise, você pode, né? Pode. É verdade. Agora, outra coisa que eu estava querendo mostrar aqui são as quilometragens gerais de como cada um andou. Essa primeira etapa está em Jerez. A equipe que mais andou foi a Lotus, com 404 voltas. A Lotus tem um carro bem nascido. A Lotus, é o que eu falei, é difícil você ter informação de todas as equipes, mas a Lotus, as informações é que o carro é bem nascido, o que vem se transformando numa característica do time. Desde 2010 eles têm carros bons. Quando eu digo carros bons, carros ali no bolo, não um carro dominante, mas estamos falando de uma equipe que tem um orçamento muito mais apertado e a Lotus tem um carro bem nascido. E vamos ver se pelo menos como no ano passado não tiveram... Ano passado a gente vai lembrar, eles começaram com 2 pódios consecutivos. O Petrov e o Heidfeld fizeram pódio e depois ladeira abaixo. No final mal pontuavam, né? Levaram volta de Williams. Enfim, não era nada bom o desenvolvimento ao longo do ano. Até o Petrov pôs a boca no trombone.
que certamente colaborou com a saída dele, né? Mas a gente for ver aqui a quilometragem das equipes, a que mais andou foi a Lotus, com 1.788 km, depois vem a Williams com 1.647, Caterham, Toro Rosso, McLaren, Force India, Sauber, Red Bull, e a que menos andou, a Ferrari. Esse tempo a menos de pista, sobretudo nesse ano, em vez de 4 testes de inverno, vamos ter 3, pode fazer falta, especialmente, por exemplo, a Ferrari, que andou sensivelmente menos, e entre os que andou menos, inclusive o Massa andou mais do que o Alonso. Andou bem mais. O Alonso andou 416 km e o Massa 726. Então uma diferença, e quem mais andou, só por curiosidade, foi o Bruno Senna, com 1.107 km, que deu 250 voltas, e quem menos andou dos que andaram aqui foi exatamente o Alonso, com 94 voltas. Né? Porque no dia que ele foi mais rápido, ele fez 38 voltas, algo do tipo. Aquele dia pesou muito essa quilometragem baixa. Naturalmente interfere, atrapalha. Quanto mais informações, melhor. Eu até li alguns comentários, não me lembro de que isso eu até me citaria, mas eu achei maldosos, assim, do tipo, comparar com tempo de companheiro de equipe. Então, eu digo, primeiro que são dias diferentes, são programas diferentes, já não tem muito a ver em treino livre. De fim de semana de GP, mas até alguma referência serve. Agora, treino de pré-temporada, você pegar o que o Weber fez numa terça, com o que o Vettel fez na sexta, e fala assim, nossa, olha aqui, 1,19,2 e esse 1,20,5. E nesse caso, a diferença do Alonso pro Massa foi absurda, porque o Massa conseguiu andar bastante, ele andou bem, o Alonso andou muito menos, e já no último dia da semana, claramente a Ferrari fez um tempo bom, deu uma acalmada ali levantar o moral, naqueles noticiários de que o carro estava ruim, o que hoje em dia não adianta muito, porque todo mundo sabe qual é mais ou menos o caminho. Então fazer esse tipo de comparação é ridículo, mas que um time andar 1.700 km e o outro andar 1.190, tem diferença, é muito mais informação. Estamos falando aí de mais de um GP, estamos falando quase de 2 GPs a mais para uma equipe do que para outra. É verdade. E ainda sobre essa questão de comparar desempenho de companheiro, inclusive no meu artigo que eu coloquei aqui no blog, você que visita o joseinácio.blogspot.com, ou agora só, aliás eu estou com um novo endereço eletrônico, você entra em joseinácio.com e já está lá no blog. Não tem mais .com.br, não tem blogspot, não é nada, joseinácio.com, e meu Twitter continua sendo o @InácioF1, @InácioF1, e o seu, me corrija se eu estiver errado, é Felipe Mota JP, tudo junto, minúscula, Mota com 2 T's. Exatamente, Felipe Mota JP. Você não também... sou tão antenado quanto você no Twitter, mas se quiser mandar qualquer nada mensagem... como tempo livre, amigo. Não. Eu tenho. Não, é que tem gente que abre espaço para o Twitter e arruma um tempo livre. Eu gosto muito, acho que enriqueceu muito a cobertura, mas como eu já fico muito distante de casa, de família, imagina eu deixar de ficar com esposa, sobrinho, mãe, para ficar no Twitter seria um problema, mas eu gosto muito das mídias sociais. Quem quiser mandar uma mensagem, @FelipeMotaJP. Tudo junto, minúsculas, e Mota com 2 T's. Exatamente, por favor. E você também tem um blog no site da Jovem Pan. Exatamente, o F1, isso eu gosto bastante. Eu acredito que hoje muito do que eu faço da cobertura da Fórmula 1, a repercussão maior é pelo blog, é a coisa que mais reverbera, o retorno do público é muito legal, até para te guiar em algumas coberturas, você lê coisas muito ricas que influenciam na sua forma de ver ou de pelo menos perguntar ao piloto, então você acaba servindo mais ao público mesmo. Você não faz mais um trabalho que você apenas julgue melhor, você lê e faz uma triagem. Então o endereço é f1.jovempan.com.br, esse eu atualizo todo dia, toda hora, leio todos os comentários, f1.jovempan.com.br, quem puder visitar, à vontade. Faz muito bem. Além do que, vamos lembrar que o blog dele tem um diferencial, na verdade não é um diferencial não, é uma exclusividade. Em fim de semana de GP que ele vai aos circuitos, ele disponibiliza depois, normalmente no fim do próprio dia, os áudios com as entrevistas com os pilotos. Completos. Isso é ouro. Isso é ouro, é completo, inclusive com perguntas em inglês, se tiver o caso, porque ele não vai entrevistar só o Felipe Massa, o Barrichello e o Bruno Senna. Exatamente. E aí é muito interessante, porque você não pega só, por exemplo, a frase literal, mas você percebe, por exemplo, a entonação, ele está hesitante em falar de um assunto, um desconforto, um pigarro, você fala, opa, para quem está tão otimista, até que ele não está vendendo esse peixe também. Então você acaba pescando muita coisa. Eu gosto muito disso, alguns internautas
internautas reclamavam do fato de eu postar algum áudio internacional e não traduzir. Eu não tenho tempo, não é por sacanagem. Um dia na Fórmula 1 é uma pauleira, que só de colocar o áudio já dá um trabalho tremendo. Ainda de traduzir tudo. E eu acho que é muito legal. O cara tem um exercício. Eu aprendi muito do meu inglês ouvindo música. Então eu acho que é muito bacana. Não tem como você não aprender inglês ouvindo o Weber. Não dá pra entender o que o Weber fala. Eu confesso que eu não entendo. Pô, o Weber é maluco. E o Richard também é assim? Não, o Richard é muito mais fácil. O Richard é fácil. Eu acho que a hierarquia dos ingleses incompreensíveis são o Weber disparado. Eu colocaria o segundo, o Coulthard, que ainda está no paddock, e daí eu fico em dúvida. O Button é tranquilo, o Hamilton fala um pouco mais rápido. Acho que daí vem o de Resta, que também é escocês, é mais difícil, mas é muito mais fácil do que o Coulthard. O Coulthard e o Weber... É um dialeto, quase. Tem até uma história engraçada. A Jovem Pan tem a tradição de transmitir as coletivas depois da corrida. Quem faz a tradução sou eu, hoje em dia é o Christian Fittipaldi, comentarista da Jovem Pan. Que já esteve aqui. E o que acontece em relação às traduções? A Jovem Pan gosta de deixar um pouco a sonora. Ela não gosta da tradução simultânea. A direção pediu para quando eu fizesse a tradução, deixa correr um pouco o áudio e sintetiza o que o cara falou. Não precisa fazer ipsis literis. É assim, pum, porque eu gosto. No rádio é muito legal ouvir a voz do cara. O que você falou, você ouve o cara tossir, o cara beber uma água. Eu faço isso em todos. No Weber eu invento uma tradução simultânea, porque se não der pra entender, eu invento. É impossível traduzir o Weber. É uma maluquice, ele é um cara que fala muito rápido, ele come as palavras, é o tradicional sotaque australiano. Mas eu acho que essa é a riqueza do blog, os áudios são um diferencial. Entendi. Produção, a gente vai ter ciclo vivo hoje? Não? Ótimo, então vamos continuar aqui com a pergunta que eu tinha que fazer, é o seguinte. Agora, mais uma vez, falando sobre a sua experiência em pista. Por exemplo, é uma coisa até que eu conversei com você aqui nos bastidores. Você vai fazer uma entrevista com o Felipe Massa, toda a corrida que você vai falar com ele, que é um dos atores principais, Ele faz uma corrida horrível, por exemplo. Ou então o Bruno Senna, enfim, não vamos dar nomes como se fosse o Felipe Massa a primazia das corridas ruins, não é isso? Enfim, ele fez uma corrida ruim, você no seu blog ou no seu comentário da rádio destaca, nós temos mais um copo d'água para a visita. Muito bem. Só para entender que esse aqui já foi. Exato. É que teve ao vivo, aqui não tem essas brincadeiras não. Enfim, vamos continuar. Se ele tem uma corrida horrível, você faz a sua crítica embasada naquilo que você viu, que sentiu, que ouviu, telemetria, enfim, tal. Como lidar com essa crítica, mas sem fechar a porta com o piloto? Por exemplo, você vai lá, fez uma reportagem falando mal, entre aspas, do piloto, e na corrida seguinte, você fala mal de mim, eu vou te dar entrevista. Acontece isso? Comigo nunca aconteceu, e não é porque eu só aliso o piloto. Eu parto do pressuposto que um piloto é um cara maduro, um cara que estudou, um cara bem experiente. Se o cara for digno de uma crítica, ele vai receber da minha parte, e eu não vou me importar muito com isso. Qual que é a forma que eu trabalho? É uma crítica respeitosa. Eu não consigo trabalhar no futebol e falar, este cara é uma anta. Porque às vezes você ouve, né? Este zagueiro é um burro, é um imbecil. Eu não consigo fazer isso. Eu não estou falando quem faz errado. Eu não consigo. Eu posso até falar, o que ele fez é inadmissível numa equipe. O que o João Felipe fez no clássico contra o Corinthians, uma expulsão infantil, isso é digno de penalização da diretoria, isso é uma vergonha. Ok, mas este cara é um imbecil, eu não consigo, não é. Acontece. Em relação aos pilotos eu nunca tive um problema, já critiquei o Massa algumas vezes, já critiquei o Rubinho algumas vezes, o Bruno Senna, outros pilotos. De graça? Enfim, qualquer um. Mas às vezes o que acontece é o seguinte, já aconteceu, eu fiz uma crítica ao Felipe Massa no GP da Bélgica, aí aquele conhecido ouve, fala pra alguém que não ouviu a crítica e essa pessoa fica de biquinho. Mas você não pode se importar, entendeu? Se a gente pensar que a entrevista só vai vir se você alisar, o mundo acabou, porque não é possível. Só que essa é a minha conduta. Se eu vou escrever no blog, que a gente mencionou, f1.jovempan.com.br, uma crítica sobre qualquer piloto, eu vou fazer dentro de um respeito, dentro de uma linha que eu acredito que é a correta, que é a que eu gostaria que tivessem comigo se me criticassem. Vou criticar com respeito, mas eu vou ser um daqueles, eu aprendi isso muito com o Livio Rico do Estadão, que vai chegar numa coletiva e vai fazer a pergunta espinhosa. Eu prefiro
dá a cara ao tapa na cara do personagem. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta espinhosa. Massa, você no GP de Mônaco de 2010 disse que não tomava meio segundo de ninguém do grid. Faz 2 anos que você é superado pelo Alonso, não é meio segundo em toda ocasião. Às vezes é mais. Mas, não, às vezes ele até fica na frente, mas o meio segundo aparece com alguma regularidade, pelo menos uma vez por mês. O que você tem a dizer? Você mudou de conceito? Você pensa diferente? Você encontrou o cara de quem você toma meio segundo? Eu prefiro fazer essa pergunta na cara e quando ele se virar de costas não falar mal, do que ser aquele que quando ele vira de costas, esse cara é uma besta, esse cara é ruim pra caramba, e chega na frente e pergunta, e aí, como foi o pneu hoje? Tem muito cara que é assim. Então eu prefiro fazer a pergunta dura na cara e por trás ter uma postura mais tranquila. Isso chama ética. Né? Não, eu prefiro, é o que eu prefiro. É assim que eu trabalho. Entendi. Muito bem, você está sendo elogiado pelo Charles. Abre aspas. Porra, esse bicho é boa pinta, Inácio, você é feio ao lado dele. Muito bom. São as suas preferências. Eu acho que o Felipe Mota se sente lisonjeado. Muito obrigado pelo seu elogio. Depois vocês podem tricotar no Twitter. Sobre automobilismo. Trocam intimidades, não é? Muito bem, Charles. Vamos continuar com perguntas. Bom, eles já perguntaram aqui, a gente já respondeu sobre o Barrichello ter assinado com a KV Reis. Você já disse que ele não assinou. Não assinou, mas está tentando. Sim, está levantando dinheiro. Dizem que a Chevrolet tem interesse, dizem que a Nestlé também estaria atrás. Verdade. Enfim. Mas a própria TV Bandeirantes seria ótimo para o produto dela, o Rubinho está lá, então a Bandeirantes está a própria IndyCar, que é o Rubinho, né, foi presidente lá, cobria o teste dele de estreia. O Barrichello teste semana que vem, hein? Dia 25 e 26. Semana que vem? Não fez. Não é semana que vem. Enfim. Depois dos treinos da Fórmula 1. A Fórmula 1 treina também os treinos coletivos semana que vem. E no fim dos últimos dias começam os testes da Indy, são 2 dias no caso do Rubinho. Você acha agora, já aproveitando esse gancho também, que um ano na Fórmula Indy ajuda de alguma maneira o Rubinho tentar voltar na Fórmula 1 em 2013? Eu acho que ajuda mais do que ficar parado. Eu acho que se ele estiver lá na ativa, conseguindo mostrar velocidade, vai estar cuidando do físico, não tenho dúvida que ajuda mais do que... Se ele for conversar, o que você fez esse ano? Eu corri de Fórmula Indy, ou terminei em 5º campeonato, sei lá, eu corri 12 etapas, estou aqui forte, fiz a minha preparação. Porque o que você fez? Eu levei meus filhos na escola. É óbvio que pesa mais, mas eu repito, eu acho que é difícil... Vai ser difícil pro Rubinho voltar. Entendo. Seria interessante voltar para a 20ª temporada. Exato, fazer. Mas... E aí, vamos lembrar, já que é para entrar em temas polêmicos, se o Schumacher correr ano que vem, ele bate o recorde do Rubinho. Legal, parece que de propósito, né? Mas enfim, coisas da vida. Coisas da vida. Estão aqui falando que saiu uma imagem teaser do carro da Mercedes. Produção, vocês têm a imagem que eu separei aí? Vamos ver aquela imagem em preto e branco, só a sombra. É a hora que põe agora, seria. Como? Aí está. Esse é o teaser que seria o carro da Mercedes desse ano. Tá na hora de fazerem um carro vencedor, né? Tem desculpas. Em 2010 o carro não tinha orçamento, o de 2011 era uma fase ainda de tentar. Não dá para saber se o carro tem degrau, mas eu chuto que vai ter degrau sim. Pela que essa imagem, o chutômetro, hein? Eu estou vendo o bico da frente um pouco plano em relação àquela parte de trás. Eu acho que tem degrau. Acho que o único que não teve degrau esse ano foi a McLaren, porque o carro já vem com a frente dele sendo baixa desde o cockpit. Não é que eles não tiveram degrau por opção, porque eles não precisaram fazer degrau. Agora, que se salienta aí também uma coisa que foi vista na Ferrari. Se você reparar na entrada de ar superior, atrás tem uma entradinha, parece ser uma entrada de ar, exatamente. Atrás dessa entradinha de ar aí, tem uma segunda entrada de ar, aparentemente, como parece que tem na Ferrari desse ano. É isso que podemos dizer. Podemos voltar aqui para os estúdios do Empire State Building, onde transmitimos o nosso programa. Mais perguntas? Algum problema, Gordo? Palhaço. Esse é o nosso diretor. Muito bem. Felipe, a Lotus tem um carro bem nascido, ele já disse que sim. Há chance de 2013 não haver mais brasileiros pilotando na Fórmula 1? Caso isso aconteça, como ficam as transmissões dos organismos de mídia brasileiros? Inclusive a TV Globo. A TV Globo não pode falar especificamente, mas isso você pode falar. Essa minguância, olha, minguância, bonita a palavra. Que porcaria que eu falei. Essa fase negativa, vamos dizer assim, dos brasileiros na Fórmula 1,
tem reverberado na cobertura da Jovem Pan, ou então de todos os veículos de imprensa brasileiro, o risco de 2013 não ter? Como é que você vê isso? Olha, é difícil avaliar sem nenhum brasileiro. A gente pode comparar na época que o Ayrton Senna, após o acidente do Ayrton Senna, ficou aquela expectativa por causa do Rubinho. Ele ficou 95, 6, 7, 8, 9, 5 anos e mais 94, 5 anos e meio em carros ruins, os outros brasileiros no grid também sem chances, e todos os veículos com a tradição de cobrir, a Jovem Pan que começou, foi pioneira nessa história, sempre cobriu, mas tinha um brasileiro no grid. Vai ser, desde o Emerson nunca teve um GP sem nenhum brasileiro no grid, então sinceramente eu não sei, que é um cenário sombrio, caso ele se confirme, eu acho que a chance de não termos ninguém existe, mas eu não acho que é uma probabilidade de 90%. Massa condenado, Bruno Senna não emplaca. Eu acho que além deles a gente tem um Felipe Nasser para poder chegar, mas a gente não sabe nessa Fórmula 1 nova, que necessita de patrocinadores e tal, como seria o Felipe tentando se arranjar por lá, mas ele talento já provou que tem. Então eu acho, a minha impressão num primeiro momento, mesmo sem brasileiros, as empresas não vão parar de cobrir, mas vão diminuir o destaque. Eu imagino que a Jovem Pan continue transmitindo, mas não vai cobrir 20 corridas em loco, vai cobrir 12, vai cobrir 11, não sei, nunca conversei lá e nunca falou, estou dando a minha opinião, da Jovem Pan e das outras, porque isso você pode ver na própria TV Globo. Se o campeonato é muito ruim, ela manda só o repórter, se o campeonato é muito bom, vai Galvão, Reginaldo, Burti, toda a equipe técnica é repórter, se não tá bom, vai a repórter e a equipe técnica. Então eu acho que isso influenciaria em todos, mas eu não acredito que viraria uma página, ok, ninguém mais fala de Fórmula 1, eu acho que perderia um impacto, mas ainda teria alguma presença por lá. Entendi. Espero, né? Lembrando que essa pergunta foi do Estevam 564. Grande Estevam. Muito bem. Vamos ver mais perguntas. Vamos falar, você sabe alguma coisa, alguma teoria sobre o duto que existiria no carro da Red Bull? Temos imagem do duto da Red Bull? É aquele buraquinho que tem no degrau do bico? Temos a imagem? Sim. Então vamos pôr, por favor. Isso, aí está. Até desenhei com as setinhas. Tem alguma teoria de que isso seria mais do que mero resfriamento para os pilotos? Então, eu não tenho a informação. Eu acompanhei tanto quanto você as discussões de internet. O Adrian Newey disse que é apenas para refrigeração. Meu comentarista... Então, essa não está colando para ninguém. Eu não sei te dizer, cara, porque pode ter a ver. Eu acho que isso deve atacar algumas coisas, não deve ser só a refrigeração, em que pese isso deva ser uma realidade, porque o ano passado inteiro eles sofreram com o KERS. Vários momentos na corrida eles precisavam desligar o KERS, em alguns momentos antes da largada. Teve largada do Webber sem KERS. Então que isso deve ser alguma realidade, deve ter um fundo de verdade nisso, sim, mas só isso. Se fosse outro cara, o Zé da esquina, todo mundo ia falar, é isso, mas por ser o Adrian Newey a gente está imaginando que ali é o segredo. Exatamente, de repente não é, de repente é só refrigeração mesmo. Além do que o Adrian Newey, a gente costuma, pelo que a gente acompanha das coisas que ele fez nos últimos anos, ele acaba dando pistas falsas, ele vê uma coisa que na verdade o pulo do gato não está lá. E lembrando também aquilo que o bom senso diz, não é um fato, uma invenção isolada que faz um carro vencedor. Assim como a Brown não venceu por causa só do difusor duplo, mas, por exemplo, por ter um carro muito bem equilibrado. E a Red Bull é a mesma coisa. Se tiver esse dutozinho e eles ganharem tudo, não vai ser o duto que transformou o carro. E se todo mundo copiar, portanto, vai ter esse ganho todo. É um conjunto de um carro equilibrado, etc, etc, etc. Vejamos mais perguntas. Bom, já está aqui falando sobre o Barrichello e a KV Racing, que deve sair o anúncio em breve, em ele fechando. Vejamos. Bom, sobre a Ferrari também já respondemos. Tem alguma chance de ter um ano estável esse ano? Digo, dependendo de si mesmo, sem contar com a sorte de McLaren. Vai depender dos próximos testes, a gente não tem como medir isso ainda. Vejamos. Vamos lá às perguntas. Quem vocês acham que vai para a Red Bull quando o Webber sair? Eu só sorte que eu trouxe hoje o meu tarô. E vamos visibilizar agora, muito bem. Não sei, mas imagino que alguém da Toro Rosso, não? Eu não sei, não imagino.
não sei mesmo. Se é que ele vai sair, porque hoje mesmo o Master Chief falou declarou que ele pode ficar, por que não? Se alguém andar bem, se alguém do Toro Rosso mostrar que é bom, Ricardo, show de bola, tá bom, um deles, ou o Jeb, né, os caras podem crescer, mas se nenhum dos dois for muito bom, o Weber pode ficar, ou eles podem contratar alguém, não sei. Então se eu dissesse qualquer coisa aqui, eu estaria, como disse o Inácio, lendo o tarô. E essa capacidade eu não tenho. Ainda, eu te ensino no intervalo. Mas a questão é a seguinte, você acha, vamos por exemplo partir do pressuposto que de repente o Ricciardo ou o Verne façam um campeonato espetacular, parecido com o que o próprio Vettel fez em 2008, onde ele ganhou corrida lá em Monza, etc. Você acha que é interessante para uma Red Bull deixar dois talentos natos, velozes, competindo um com o outro e ter chance de atrito? Ou você acha que vão sempre pela opção de ter um astro e um segundo bom, competente, rápido, mas que não ofusque ou saia atrito? Eu sempre gostei da filosofia da McLaren. Põe dois caras bons, e, a não ser que sejam dois caras muito problemáticos, tal. A McLaren provou com o Hamilton, com o Button, que dá, dependendo como dê essa reação química. Exatamente. Alonso e Hamilton não deram. O Alonso, na minha opinião, o Alonso é incapaz de dividir com alguém. Ele já sempre mencionou o Kubica, que é amigo dele. Se o Kubica chegasse na Ferrari no tempo dele, antes do acidente, voando baixo, a coisa começaria a degringolar. Então eu prefiro dessa forma. E acho que mesmo que ou o Ricardo ou o Jeb façam um baita ano e sejam promovidos, eles chegariam num status ainda abaixo vamos supor que um dos dois é um talento nato, um cara fora de série. Eu acho difícil o cara chegar em poucas corridas já dando bico na porta e falando agora quem manda sou eu. Então eu não acredito que eles teriam um problema em curto prazo. Entendi. Pergunta do Rafael PH Miniaturas. Boa tarde, senhores. O Autódromo Interlagos irá durar muito apenas pela tradição e pelo traçado, se considerarmos antiquado e desconfortável em relação a essa gama de pistas cheias de luxos, de hotéis e comunidades? Acho que traduzindo a pergunta aí, até que ponto Interlagos se sustenta como autódromo, e se a gente for pensar que ele está defasado em infra em relação à concorrência? Vamos lá, Interlagos está longe de ser o melhor circuito, o melhor GP do calendário, mas também está longe de ser uma tragédia, hein? E olha quem está falando foi uma pessoa que foi vítima de arrastão no ano passado. É verdade, roubaram tudo, depenaram, era um arrastão, 5 pessoas no farol, fizeram um arrastão tipo pit stop, assim, em 1 minuto limparam o farol inteiro e foram embora. Então assim, eu tinha tudo para criticar, só que, isso aí é um problema da cidade que é inadmissível. Eram 10h30 da noite, é tarde, mas eu não fui o último a sair na pista. Tinha gente lá, alemães, japoneses, equipes, como não tinha um policiamento, na frente do lado, acabando o portão, tem um lugar que é um foco de muito assalto, sempre teve assalto, porque tem uma como se fosse uma boca de fumo ali. Não é uma boca de fumo. Bom, enfim, eu sou péssimo em São Paulo, você viu que para chegar aqui eu precisei de mapa, é do lado da Jovem Pan. Mas eu não sei dizer, mas é do lado da coisa, é um ponto que costuma ter desmanche, como não tem uma viatura ali, então é inacreditável. Mas falando sobre a pergunta específica do Rafael, vamos aos pontos positivos de Interlagos. Você citou comunidades, hotéis. São Paulo tem uma infra boa, tem vários hotéis bons, então o problema com hotel, o turista e as equipes não tem. Restaurantes fantásticos. Claro, existe o problema da segurança, que é um problema da cidade, não é um problema exclusivo do GP. E a pista é o máximo, a pista é muito legal. A sala de imprensa é boa, ela tem um problema que são lances e lances de escadas que você vê pessoas que cobrem Fórmula 1 há 30, 40, 50 anos subindo aquilo, é um desrespeito, mas a infra da sala de imprensa é boa, o espaço entre pessoas, eu aqui ao lado do José Inácio, internet é boa, cara, mas é boa em outros lugares, também temos internets caras, mas é uma das mais caras do mundo, mas é boa. A vista para a reta dos boxes é boa. O que é muito ruim? O paddock. O paddock de Interlagos é péssimo e precisa melhorar.
mas no mais dá pra encarar. E o paisagismo, que muita gente acha uma babaquice, e não é. Assim, você vê aquelas curvas, aquelas tomadas, aquelas curvas que parecem o campo do Mojimirim, ou o campo da União Barbarense, sabe, do Campeonato Paulista, todo derrubado. Você vê nos outros aquela pintura, o patrocinador do lado. Ah, mas isso é perfumaria. Por mim, desculpa, não é. Isso tem que ser. Você não vê o final de Wimbledon. Tudo bem, o grama pode estar ruim porque os caras jogam 10 horas lá e tal, mas você não vê a placa de transmissão cair, da arquibancada cair. Eles cuidam de todos esses detalhes. Copa do Mundo, torneio de tênis, outras competições deviam fazer isso em Interlagos, mas que óbvio é uma prioridade, não é uma prioridade que nem melhorar o paddock. No mais, não é uma prova ruim não, de forma alguma. E vamos tem plateia, tem vibração, os jornalistas adoram vir pra cá, porque você chega nessa corrida, Rubinho, Alonso, hostilizando Alonso, tô dizendo que isso é legal, mas tem clima, tá lotado, tem gente maluca, exatamente, e isso tá faltando. Eu acho legal as pistas novas, mas a Fórmula 1 tem que achar uma solução de compromisso, não pode ficar, não, olha o calendário, Qatar, Bahrein, Abu Dhabi, Malásia, Turquia, são corridas que eu adoro, muito legais e tal, mas não tem clima nenhum. Se você começa a tirar Spa, Monza, Silverstone, Interlagos, Suzuka, esquece, acabou. Entendi. Vamos só fazer aqui uma ressalva, que por paddock não é a área VIP em cima onde fica o pessoal tomando champanhe e comendo petiscos. Estamos falando da área atrás, da área de boxe e atrás do boxe, que é onde circulam as equipes, os engenheiros, os mecânicos, pilotos, etc. Onde ficam guardados todos os equipamentos das equipes, onde ficam os hospitality centers das equipes, onde elas recebem patrocinadores e convidados. Não é a parte de cima, VIP, a carpetada que você paga 10 mil reais para ficar lá tomando champanhe e ser tratado como gado na hora de visitar o boxe. Não, não é essa área. Vejamos mais perguntas. O Valmontes pergunta: diz aí, Nessa, o Bruno confirmou alguma visita no seu programa este ano? Não. Eu falei já com o assessor dele, com o Márcio, mas ele vive na Europa, né? O Bruno ele tem um apartamento em Mônaco e, sobretudo agora, nesses períodos de inverno e tal, ele está indo muito para a equipe, da equipe para os testes, etc. Ele está ficando pouco no Brasil e quando vem já costuma vir com agenda fechada e o meu humilde programa não deve estar entre as prioridades dele, né? Deve ter Globo na frente, Jovem Pan, esse tipo de mega conglomerado que a AltV está se tornando em breve. Mais perguntas. Este cara de camisa azul realmente entende do assunto. Ele tem algum site? Esse cara vive do assunto desde 99, basicamente. Ele é o Felipe Mota, da Jovem Pan, você que está chegando agora. Felipe Mota, ele é o repórter de Fórmula 1 da Rádio Jovem Pan. Esse cara de azul é o Avatar. Isso, exatamente. Ele se comunica só, aqui está o cabo. Então eu vou passar para o Jonatas algumas dicas. A cobertura da Jovem Pan, a gente transmite as coisas em AM e FM, mas todo o noticiário no AM, em São Paulo, em toda a rede Jovem Pan Sat. O blog Dentro e Fora das Pistas, f1.jovempan.com.br, o meu Twitter é @FelipeMotaJP, Mota com 2 T's, e ainda eu sou colaborador e repórter especial do site Total Race, www.totalrace.com.br. Prazer, Jonatas. E aliás, sobre o Total Race, eu queria fazer aqui uma diferença em relação aos outros. Existem, como vocês sabem, grandes sites de automobilismo que cobrem Fórmula 1, sobretudo aqui no Brasil. Mas qual é a diferença do Total Race? Eu não faço parte, não estou pedindo nada por isso, mas por observação empírica. Os colaboradores do site são, em sua maioria, repórteres que estão nos circuitos, que estão cobrindo GPs, vendo a realidade das corridas, e com isso eles têm acesso a informações que muitas vezes para os outros não são físicas, não são palpáveis. Eles viram a coisa acontecer, eles sabem como a coisa realmente aconteceu, então eles costumam ter mais credibilidade. Tanto que você não vê o Total Race, não vou citar os outros, mas enfim, não vê o Total Race com factoide dizendo... Kimi Raikkonen acertou com a Williams. Isso, como muitos aí soltaram a torta e a direito, porque eles estão lá, eles sabem, então é um termômetro interessante. Se está lá, é porque deve ser levado em consideração. Se não está lá, desconfie dos outros. Eu, inclusive, quando eu ponho no meu Twitter, eu ponho alguns rumores que saem. Mas eu deixo bem claro que é rumor. Tem alguns sites aí que não põem como rumor.
Ou melhor, põe, mas depois que a manchete e você já clicou na matéria, né? Aí é bom, aí você já deu page view para o site dele. Mas eu deixo bem claro, inclusive não escrevo sobre o rumor. Eu falo o rumor no meu Twitter, mas você nunca vai ver matéria no meu blog discorrendo sobre os rumores e para onde que eles iriam, o piloto tal e tal de coisa. Enfim, por isso o Total Race eu recomendo. Vamos continuar aqui. Mais perguntas. Aliás, eu tinha mais uma pergunta, aliás, tem várias outras perguntas para você, explorando a sua presença aqui. Vamos lá. Cansa muito essa cobertura em loco, viajar para lá e para cá, e eu imagino que você não viaje no avião do Bernie. Não, mas eu viajo, isso eu até aproveito para fazer esse testemunhal. A Jovem Pan tem uma parceira muito boa que é a Swiss. Eu viajo de Swiss Airlines, faço algumas viagens de econômica, faço outras de business, de executivo, depende da distância, enfim. Mas é uma empresa muito boa e essa é a parceira, e até para justificar que eu estou falando a verdade, eu falo outra que não é parceira. Para mim, as duas melhores europeias são Swiss e a KLM nesta ordem. São as duas melhores, então eu viajo bem, com algum conforto, nem sempre. Repito, por causa da business ou econômica, então algumas viagens eu faço de econômica, 12, 14, 18 horas, cansam, mesmo a Suíça sendo uma grande empresa, então cansa, naturalmente cansa. Eu já começo a pensar não o que fazer da vida, estou parando com o automobilismo, mas chega um momento que você começa a querer estabilidade, a querer um pouco mais, exatamente, quebrar um pouquinho, porque é numa frequência muito alucinante. Faz assim com a mão. Ele é casado, gente. Imagina a mulher dele, o cara viajando o dia inteiro, o ano todo, pra lá e pra cá, deve ser realmente complicado. Exatamente. E o que acontece é o seguinte: janeiro não teve corrida, então teve o evento de Madonna de Campeiro da Ferrari, eu fui convidado, e na sequência teve o GP de Abu Dhabi, um evento em Abu Dhabi da Pirelli. Eu cheguei da Itália dia 22 ou 21, que era um domingo, eu não sei qual das duas datas, mas era um domingo, cheguei às 5 da manhã e fui para Abu Dhabi às 11 da noite, no mesmo dia. Então não teve nenhum fuso. Eu cheguei, como não vi minha família, minha mãe organizou um café da manhã com todos os meus irmãos, meus sobrinhos e tal. No aeroporto já abriu a Não, na casa dela, porque na Itália estava frio e em Abu Dhabi estava temperatura amena. Então, tinha que trocar de roupa. Tinha que trocar de mala e tal. Então ela é uma realidade surreal e muito bacana, mas que é muito desgastante. Então com o tempo você começa a cansar. Não é cansar, perdi o tesão, nem nada, mas é um cansaço físico mesmo. Você começa a não dar conta para coisas muito elementares. Quantos anos você tá? Eu fiz 30 em agosto passado. Poxa, imagina só o pessoal da velha escola ainda tem que fazer isso, subir escala, como você falou aqui em Interlagos, com 50, 60 anos na costas. Pegando o exemplo do Lívio, que eu não sei a idade dele, mas é entre 50 e 60, mas 55 para arredondar, o Lívio faz isso há mais de 20 anos. E ele agora está casado e mora na França, mas isso há 2 anos. Até então ele vinha comigo toda semana, e você notava que daí a dificuldade para ele se adaptar ao fuso e tal, com a idade isso vai ficando ainda mais complicado. Ele não conseguia se adaptar ao fuso, dormia mal, acordava todo torto, você olhava, coitado, o Lívio ainda não se adaptou. Então eu não cheguei nesse ponto ainda, aguento bem e tal, mas você precisa fazer, com todo respeito, hein, Lívio, mas você precisa fazer um preparo. Então no meu caso eu comecei a um problema de coluna, não tinha nada, precisei começar a fazer pilates, todo com toda preparação de ano, eu preciso fazer uma preparação física. Eu viajo ainda com equipamento de rádio, são muitos quilos, então cansa, não dá, é inegável, mas é uma rotina prazerosa. Muito bem. Uma coisa que me perguntaram aqui, agora não vou lembrar quem é que fez a pergunta, porque está lá em cima aqui no chat. Primeiro eu queria agradecer todas as pessoas aqui no chat, temos algumas dezenas de pessoas. Muito obrigado pela audiência de vocês. E nos sigam no Twitter, o meu @InácioF1, o dele é Felipe Mota JP. Nos sigam no Twitter, fale para os amigos, convide os amigos para nos seguir, para assistir o programa. Lembre-se que esse programa acontece todas as semanas, religiosamente, quartas-feiras, às 2 da tarde, aqui na minha querida All TV, e logo depois já está disponível no meu blog, joseinácio.com. O blog chama José Inácio Falou, mas o endereço é joseinácio.com. E, enfim, os cornetas, os famosos cornetas brasileiros, aquela gente que adora criticar pela crítica o piloto. Torcida. Espizinhar, falar mal do piloto como hobby. Isso de alguma maneira chega lá nos circuitos que vocês viajam?
Para você como repórter e para os próprios pilotos, chega o conhecimento deles? Chega. Eles acompanham sim a questão da torcida, seja positiva ou seja negativa, e eles sabem distinguir qual é a torcida boa, qual é a torcida ruim, mesmo entre aqueles que fazem comentários negativos. Não é que todo mundo que é contrário ou tem uma visão mais crítica é maldoso. Tem muito cara que fala com muito conhecimento, que você lê, você pode não concordar e fala, pô, mas esse cara tem uns argumentos interessantes e tal. Outros já não. Então chega assim, esse tipo de comentário frequenta ali um pouco o paddock, sim. Entendi. Olha, Estevam, como não estou lendo as perguntas aqui, o Estevam está dizendo, já o chat hoje não está me servindo de nada. Andacinense está lendo a pergunta. Lista, inclusive, é sua. Inclusive sua, Estevam. Menino, tá pensando o quê? Foi o que me chamou de avatar, não foi? Pois é, dizendo que o de camisa azul. Exato. O Alexei Karpov pergunta, tá vendo, aqui no chat. Existe a possibilidade do Barrichello assinar um contrato só para correr nos circuitos mistos na Indy? Improvável, né? Eu acho improvável. Talvez ele não corra todos os ovais, mas eu não consigo imaginar o Rubinho correndo nos mistos e não correndo em Indianápolis, por exemplo. Não vou nem dizer se ele vai correr todos os ovais, mas não consigo imaginar nem os patrocinadores. Ele está precisando levantar uma grana para correr, um novo carro. Como é que você vai conseguir levantar e falar, mas em Indianápolis eu não corro? Não consigo imaginar. Não, e não é só isso também. A equipe, ela quer um piloto que ajude ela a disputar o título, seja, não sei se tem construtores lá, mas enfim, eles precisam de um piloto full time, né? Aí também. O Charles 767 fala, o De La Rosa voltando, quer incentivo maior pro Rubinho? Muito tempo parado e 42 anos. O De La Rosa, mas ele voltou por onde, né? Será que se o Rubinho fosse contratado pela HRT, voltaria, não aceitaria? E ele ficou um tempão parado, aí ele voltou, mas ele sempre foi piloto de teste e tal. E daí ele competiu pela Sauber, foi mandado embora no meio de 2009, já no fim de 2010, perdão. Ficou parado em 2011 como piloto de teste da McLaren e voltou. Então ele teve umas idas e vindas. Acho que não dá para comparar o De La Rosa ao Rubinho, o meu é melhor que o De La Rosa, mas voltou pela Espanha. Entendi. Convenhamos. Não é exatamente uma porta de entrada. Não. Aliás, se bobear, eles começam esse ano como começou os últimos dois, né? Exato. Com o carro estreando na primeira etapa, porque eles não passaram no crash test agora da semana passada, então o carro queria, isso eu sei que a gente não sabe se é discurso, na verdade está atrasado por outras razões. O carro queria estrear nos testes da semana que vem, vai ficar só para Mugello. Já não se sabe também se eles vão atrasar, e os carros costumam ser evoluções do carro de 2010, né? Exato. Eles simplesmente adaptam. 2001, né? Isso, é quase isso. Eles vão fazendo o carro de 2010, que é aquela carroça que o Bruno Senna correu, aí eles adaptam ao regulamento do ano seguinte, depois adaptam ao ano seguinte. O Marcos True perguntou, a Ferrari tem condições de ter um 2012 estável? Digo, dependendo de si mesma, sem depender da quebra de Red Bull, McLaren, a gente já respondeu essa pergunta, né? Assunto. Não especificamente com esse enfoque, mas sobre a dificuldade que eles estão tendo. Vai depender do carro deles. A gente não tem como mensurar, ainda começaram meio perdidos, né? Mas podem correr atrás. Mais perguntas. Daqui a pouco é hora de ir embora. Não. Ah, tá. Felipe Mota, você poderia como que é? Você se perderia se tivesse que entrevistar um irlandês, está dizendo Marcos True. Eu já ouvi falar que o sotaque irlandês é disparado pior. Eu tenho uma amiga que já morou lá, falava um ótimo inglês e disse que era um trabalho, um problema. Ainda bem, viu? Mas o Weber é difícil. Não diminua a dificuldade do Weber. Entendi. Vejamos aqui. Afinal, qual a importância de um piloto experiente? Pergunta do Wagner VXH. Pois Raikkonen sucumbiu com a Renault Lotus, Rubens se deu mal na Williams e não conseguiu melhorar a carroça do ano passado. Trulli nem se fala, De La Rosa não surtiu efeito na Sauber. Poxa, quantos exemplos negativos dos veteranos. Então, essa é uma pergunta interessante, porque todo mundo fala, mas o Rubinho é tão acertador de carro, porque a Honda de 2008 era aquele carro de 2007. E os dois, 2007 e 2008. Exatamente, mas 2007 foi no zerado, não foi? Foi. 2008 ele pelo menos marcou pontos. Então, assim, qual a importância de um piloto? Tudo que eles fazem em turno de vento, uma equipe, turno de vento, simulações, estamos falando de um mundo virtual, de uma hipótese. O piloto é o que pega tudo isso, vai lá na pista e traduz. Olha, tá saindo de frente aqui, tá fazendo assim, tá fazendo assado, e a equipe com base nesse feedback vai tentando melhorar o carro. Então isso é muito importante, mas não é
que faz o carro. Não é o Alonso que vai lá e martela a Ferrari, o Rubinho na Williams. Então dá sim para um piloto muito experiente ter um carro horroroso. Vide Schumacher com toda a experiência dele, voltou, ele poderia até voltar lento, mas saber de carro ele continuaria sabendo, e a Mercedes até agora não fez um carro vencedor. Então isso é mais a parte técnica de uma equipe. Ele não é engenheiro, né? E aquela coisa, a experiência de um piloto, por exemplo, você põe um piloto novato e um piloto experiente pra caramba para andar no mesmo carro. O piloto novato vai falar, o carro está saindo de frente, o carro está com a tendência de traseira. Um piloto experiente vai falar, o carro está saindo de frente, saindo de traseira, e pelo tipo de comportamento eu acho que é pastilha, eu acho que tem que colocar mais um grau, eu acho que a pinça está montada errado, porque aí ele já conhece, pela experiência dele, inclusive a característica daquele tipo de problema. Olha, porque ele já passou por aquilo antes em outras equipes, em outros carros, e ele costuma saber o que causa um pouco mais daquele resultado na pista. E essa é uma diferença. Com isso você poupa tempo, a equipe, dinheiro, porque, por exemplo, o carro sai de frente. Será que precisa de uma nova asa dianteira, por exemplo? Ou será que resolvendo ajuste XY que o piloto sugere, você já consegue remediar? Então, em tese, é uma das vantagens do piloto experiente. Inclusive, o próprio Frank Williams disse no ano passado, em entrevista para vocês, que o Barrichello poupava muito dinheiro para a equipe, porque ele apontava o caminho, ele não dizia o que fazer para o carro ficar rápido, mas ele dizia, isso não funciona, isso não dá certo, não adianta se investir nisso, porque isso aqui não está dando resultado. Agora, dizer o desenho do bico do carro, ele não é, porque ele não é engenheiro. Enfim, a Débora Longen, falando que eu não li o nome dela, estou lendo agora, a Débora, minha querida Débora, está aqui lido o nome. Mais perguntas. Caso o Barrichello chegue no mínimo em terceiro na Indy, os patrocinadores que estão ajudando ele na Indy podem seguir com ele para a Fórmula 1, no que diz respeito à verba? Lembrando só, antes que o Felipe responda, que os valores da Fórmula 1 são bem maiores do que da Fórmula Indy. Então ele com um orçamento, ele conseguiu, sei lá, 5 milhões para a Fórmula Indy, ótimo, maravilha, conseguiu um equipamento justo, um carro completo, lembrando que os carros da Fórmula Indy são todos iguais, então você compra da Dallara o carro, e aí 5 milhões. Na Fórmula Indy não faz coceira, né? Na Fórmula 1 não faz coceira. Não, é algo que ajudaria, poderia servir de um critério de desempate, mas hoje em dia, como todo mundo tem bastante, o vídeo que ele levou 10 para Williams e isso não fez frente ao que o Bruno tinha para oferecer. É verdade, tanto é que mas a diferença de dinheiro do Bruno pro Rubinho era mais da metade, mais do dobro, era de 25 para 10, né? Uma coisa assim na proporção, 25 milhões do Rubinho do Bruno e 10 milhões do Rubinho. Enfim, o pessoal está citando aqui pessoas muito queridas. O site Grande Prêmio deu em primeira mão o Bruno na Williams e acertou na mosca. Na verdade, quem deu em primeira mão foi o Boechat, não é? E ele merece todo o crédito, inclusive foi desacreditado no começo, mas ele que deu essa notícia no ano passado ainda. Foi dia 20, eu vou lembrar que foi meu primeiro dia de férias, 21 de dezembro. Estava eu cuidando dos meus sobrinhos, 22 de dezembro, dia 22 de dezembro me ligaram dizendo que havia essa informação do Boechat, que ainda não era oficial, mas que ele tinha informação de que o Bruno Senna assinaria com a Williams. Inclusive... Boechat da TV Bandeira. Isso, que faz o jornal da Band de noite. E lembrando que, inclusive, depois que foi revelada a assinatura do Bruno Senna, a gente ficou sabendo também, pela entrevista que ele deu, que uma semana, já quase 2 semanas antes dele fechar o contrato, ele já estava lá na equipe, exatamente testando o carro para que a equipe testasse ele como piloto. Tipo, ok, você tem dinheiro, agora a gente... E disse o Bruno que foi uma imposição dele. Tipo, antes de vocês me aceitarem, porque eu tenho patrocínio, eu quero que vocês me ponham para andar no simulador de vocês, para vocês verem como eu tenho potencial de fato e não estou aqui pelo meu dinheiro. Então, na verdade, essa negociação que a gente ficou sabendo de última hora, o contrato, já vinha se arrastando faz tempo. E depois ele mesmo contou que começou a falar com a Williams em Suzuka. No ano passado foi quando começou a conversa a ficar mais séria com a Williams. Vamos mais perguntas. Perguntas do Davidson Conceição. Será que a Silvana vai deixar o Rubens correr em ovais? Pergunta, inclusive, depois eu vou... pergunta espinhosa. Já que eu podia fazer como pergunta espinhosa. Você viu a matéria do Fantástico nesse domingo? Vi. Você achou uma certa alfinetada do Nelson com o Rubinho em relação a quem não manda em casa, esse tipo de coisa? Primeira pergunta. E segunda,
eles não meio que descartaram o Felipe Massa pelo ar da reportagem que eles levaram lá? Olha, eu... Opinião, hein? Não tô aqui... Não. Do Nelson não passou batido por mim, eu vi que ele falou isso, mas não fez essa leitura. Não fiz essa leitura. Por questão, sinceramente... Eles não se dão bem, então não seria nada relevante. O negócio do Felipe Massa me chamou a atenção. Achei talvez um pouco precipitado, mas pela primeira vez eu vi a Globo fazer de uma forma assim, porque eles sempre colocam alguém no páreo que não está. O Massa, o Bruno, vamos torcer. Achei interessante, assim, apesar de achar prematuro, já colocando daquela forma, mas me chamou a atenção. Assim, acho que seria bem importante ter uma cobertura um pouco mais imparcial. Isenta, né? Exato. Porque é aquela coisa que a gente estava até conversando aqui no sofás do Grupo AltV aqui no topo. Estou de olho aqui nas mensagens. Pode ficar de olho, sim, não tem problema. A questão é a seguinte, a Globo nos últimos anos, e alguns outros veículos, por que não? Pode seguir, eu tô só teclando aqui com o pessoal. Não, é aqui. Não, beleza. Porque aqui você tá indo pro negócio. Não entendi. Então, entendi. Eu só estou fuçando aqui. Você está me dando a dica de um site interessante. Você acessar, e o site eu gostei dessa pergunta. Sim, essa pergunta é muito boa, mas o site que ele estava indicando para vocês aqui, e que eu repito aqui, ele está talvez hesitante, porque como ele é colaborador, mas eu repito, a gente já falou aqui abertamente, que é o totalrace.com.br. Ele é colaborador, o Ico, o Luiz Fernando Ramos também, que é da Bandeirantes, também é colaborador do site. O Livre, de vez em quando, fazia alguma coisa, o Luiz Razia, enfim, tem muita gente boa. Exato, até já viu o português falando lá. Na verdade ele é italiano, mas que escreve em português, não é isso? Não, tinha um português. Que também. O Luiz Vasconcelos, que também é das antigaças, é muito bom. Bacana. Inclusive, aliás, o Ico, que também tem um podcast muito bom, ele podia fazer um podcast pós-testes de inverno, seria interessante. Não, haverá, sem dúvida. Mas enfim, agora vamos às nossas últimas perguntas, porque já são 3h30, o programa terminava às 3, mas como nós não temos ciclo vivo, nós fomos esticando a cordinha até o nosso Felipe Mota aqui gentilmente ficou conosco. O que você acha de Travis Pastrana algum dia na Fórmula 1? Eu acho um pouco improvável, né? Showman. Felipe, como é trabalhar com Cláudio Karsug? Muitas histórias, experiências? Muitas histórias. O Karsug é um cara muito reservado, ele não é hiperfalante, mas ele é super aberto. Eu lembro que quando eu fui assumir a posição de repórter de Fórmula 1, ele me chamou para tomar um café, a gente ficou batendo papo, ele, olha, vai numa boa, fica tranquilo. Ele é um cara espetacular, é uma figura humana bacana, futrica zero, nunca ouvi o Karsug falar mal de ninguém. Que zero, sabe, vai lá, faz o dele, vai embora, não dá trabalho, não é estrela, um baita cara. Eu sou fãzaço do Cláudio Karsug. Muito bem, agora encerrando, o Chris Rodsax manda um abraço para você, ele é o Cristiano de Natal, Rio Grande do Norte. E vamos mandando as perguntas, continue mandando as perguntas, ele tem o Twitter dele, que é o @FelipeMotaJP. E o blog f1.jovempan.com.br. Esse eu fico full time, quem quiser escrever. Tem os comentários lá que você pode mandar, que ele responde dos próprios comentários. Eu sei porque eu também participo. Enfim, eu queria agradecer a sua presença aqui. Continuar pedindo para que você nos sigam no Twitter. Curta a página do blog no Facebook. Vá lá no Facebook, coloca blog José Inácio Falou, curta, participe, tudo que eu ponho no blog eu ponho lá no Facebook para você acompanhar. Continue acompanhando o meu próprio blog, joseinácio.com, e vamos nos falando até semana que vem. Foi um prazer inquebrantável tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Espero que você volte sempre e... cuidado com o que deseja. Senão eu vou chamar toda semana aqui. Eu também não estou sempre aqui, eu posso falar isso, é só chamar. Enfim, tá vendo? Então, tá vendo? Aquele famoso aparece qualquer dia. Mas como assim? Tudo desigual já. Entendi. Bom, agora, semana que vem teremos testes de inverno. Você vai continuar acompanhando tudo no meu blog. Mesmo sendo carnaval, semana que vem o meu blog vai ter post todos os dias. E muito obrigado pela sua presença. Boa sorte na Jovem Pan, boa sorte continua também com a sua colaboração no Total Race. E até a semana que vem. Até a semana que vem, foi um prazer, agradeço
as perguntas dos internautas. Sim, agradecer. Só reforçando, Twitter, Facebook eu não sou muito chegado, tem um xerife que cuida do meu Facebook em alguns momentos, que é a patroa, mas enfim, é mais só para coordenar porque eu sou meio atrapalhado, mas Twitter, principalmente Felipe Mota JP, o blog f1.jovempan.com.br, a colaboração na Toda Race, claro, meu trabalho na Jovem Pan, quem quiser, hoje em dia esse mundo é interativo, estamos todos conectados. Foi um grande prazer. Maravilha. Eu queria agradecer também, sobretudo, as dezenas de internautas que estão aqui presentes. São dezenas de nomes, não dá para ler todo mundo, porque graças a Deus são muitos. Então, muito obrigado a todos vocês. E as perguntas que não foram respondidas aqui, vocês podem mandar no Twitter, que eu repasso para ele, meu Twitter, @InácioF1, o próprio dele, Felipe Mota JP. E muito obrigado. Até semana que vem, quarta-feira de cinzas de carnaval, estarei aqui presente às 2 da tarde na altv.com.br. Grande abraço e tchau.